Nesse pote de kefir eu tenho 2 litros de fermentado, os grãos se multiplicaram, dá para ver ali grãos boiando, e eu vou coar e mostrar aí o preparo do kefir, o cultivo. Então eu troco a peneira, pois aquela peneira eu estava com uma menor, ela não vai caber a quantidade de grãos que eu tenho, então eu vou utilizar uma maior, e a jarra que eu tenho também, ela não cabe um volume maior que 1,5 litro. Então eu vou retirar um pouco do líquido, dá para ver ali que os grãos que estavam boiando acabam saindo, o líquido até espuma, pois estava fermentando de maneira bem intensa, e dessa jarra eu já vou passar um pouco para a garrafa, pois se eu virar todo aquele pote, a jarra vai transbordar e vai fazer aí uma bagunça, uma sujeira. Então, reforçando aquela ideia que eu já falei anteriormente, trabalhar com volumes de fermentação maiores dá mais trabalho, demanda mais tempo e às vezes demanda até, por exemplo, uma jarra de 2 litros, demanda mais equipamentos, como uma peneira maior também. Então ali eu estou passando para essa garrafa. Essa garrafa é uma garrafa que eu reaproveitei, ela era de água gaseificada para soda italiana, então é uma garrafa sifão, ela aguenta bem a pressão, o fundo dela é pentaloide, e eu simplesmente higienizei e vou reaproveitá-la para fazer a mesma receita que eu fiz no vídeo anterior, utilizando suco de maracujá concentrado. Eu nem vou mostrar o preparo da receita, pois eu já fiz nas garrafinhas menores, que estão ali paradinhas para formar gás, e agora eu vou peneirar o resto dos grãos. E vocês vão ver a quantidade de grãos que se multiplicou. No vídeo anterior eu tinha utilizado 8 colheres de grãos para 2 litros e 8 colheres de açúcar. E agora eu vou preparar essa nova fermentação, eu vou voltar para o volume de 1 litro, pois em uma semana eu acabei gastando meio quilo de açúcar mascavo. E se pensar que eu utilizei uma mistura meio a meio, de açúcar cristal e mascavo, no total eu teria utilizado 1 kg de açúcar mascavo por semana. No pote eu já tenho 1 litro de água, vou adicionar 2 colheres de mascavo e depois 2 de cristal. Se eu fosse produzir o kefir de forma comercial ou industrial, eu utilizaria uma mistura de açúcares e talvez até uma quantidade maior de açúcar cristal por ele ser mais barato, já que o kefir ele literalmente come açúcar. Quando a gente começa a trabalhar com volumes maiores, o gasto dos materiais fica bem grande. Então, você teria um gasto aí de insumo no caso de açúcar. Então, eu adiciono ali e vou misturar bem para poder dissolver o açúcar. Então esse açúcar mascavo que eu utilizei já é um açúcar mascavo mais escuro, ele é o açúcar da marca União. O outro que eu estava utilizando ele era mais clarinho, então já vai dar para notar uma diferença da cor do meio de fermentação e provavelmente a cor da cultura vai escurecer um pouquinho, embora eu esteja fazendo essa mistura de um açúcar mais claro e um açúcar mais escuro. Então eu dissolvo e como eu estou com 1 litro de meio de fermentação, de substrato, de mosto para ser fermentado, eu vou utilizar aí 4 colheres de grãos de kefir. Então eu acerto essa proporção para deixar fermentando por 24 horas, que chega aí num nível de fermentação que eu acho adequado para a minha cultura de kefir. Lembrando que isso não é regra, é simplesmente eu mostro aqui no meu vídeo as formas que eu cultivo e os resultados que eu obtenho. Eu não estou falando que isso é certo ou que é errado, eu simplesmente estou mostrando aqui para que outras pessoas tenham ideias diferentes, ou faço o mesmo, enfim. Então ali esse é o excedente de grãos que eu tenho, eu vou separar amostras para doar. Nessa semana ainda estou conseguindo enviar pelo correio, mas depois eu normalmente faço doações em mãos, pois eu não é sempre que eu consigo preparar a amostra para poder enviar por carta. E esse pote eu vou deixar aí fermentando 24 horas. Então eu coloco a tampa, deixo ela semi-rosqueada e deixo fermentando.